Meus irmãos, família de Cristo Jesus, família eleita, que a santa paz de Deus esteja conosco, graças a Deus. Amém, queridos? Quem vos fala é o seu irmão em Cristo Jesus, José Mário Oliveira. Nós somos famílias eleitas, famílias que Deus nos escolheu. Amém, amados? Que Deus venha abençoar grandiosamente a vida de todos os aniversariantes da semana e do mês, e que o Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, firmando os nossos pés na rocha para que não vacilem. Que maravilha, querido! Que Deus, com a sua infinita misericórdia, firma os nossos pés na rocha para que eles não vacilem. Graças a Deus. Amém. Meus irmãos, hoje nós estamos em uma leitura. Essa leitura, eu creio que ela é um pouco difícil de nós, como homem carnal, seguir. Mas também creio que Deus nos capacita para seguir. Amém? Nada para Deus é impossível. Ela se encontra em Mateus capítulo 18. O versículo é o 21 e o 22. Se porventura algum dos irmãos tiver dificuldade de encontrar Mateus capítulo 18 na sua Bíblia, na Bíblia que eu faço menção, se encontra na altura do número 1118. Glória a Deus por isso. Glórias e glórias e glória a Deus. Todos os dias, meus amados, todos os dias eu me corrijo para que eu siga este mandamento que está escrito em Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22. Todos os dias da minha vida, todos os dias eu estou me corrigindo para eu seguir esse mandamento. Amém, queridos? Que Deus abençoe todos os aniversariantes da semana e do mês. Que o presente virá do céu para cada um que completar ano essa semana ou esse mês. Meus amados, em Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22, está dizendo assim. O título é Quantas vezes devem perdoar a um irmão? Confira com seus olhos. O título é Quantas vezes devemos perdoar a um irmão? Pedro, que era uma das pessoas que andava com Jesus. Mas todos nós sabemos, pelas escrituras, que Pedro era um homem difícil. Pedro não era um homem bonzinho. Nós sabemos, querido. As escrituras apontam para esse lado. Pedro é totalmente diferente de Paulo. O apóstolo Paulo, ainda quando ele servia os romanos, ele fazia de acordo à lei. Paulo fazia de acordo à lei. O Paulo era justo e era muito justo perante a lei que ele estivesse seguindo. Já Pedro não. Pedro, ele era um homem muito difícil. Pedro queria chamar a atenção dos outros. Pedro queria ser afoito. Na mesma da hora que Pedro era corajoso, Pedro era medroso. Amém, queridos? Era. Uma certa época, Jesus vinha caminhando sobre as águas. Pedro falou: Senhor, se é tu mesmo, eu posso ir até ti? Olha, querido, ele queria se aparecer
Jesus falou, venha, Pedro. Com poucos passos, que ele ainda caminhou um pouco, mas logo ali na frente ele começou a afundar. Amém, querido? Outra época, Pedro arrancou da espada e arrancou a orelha de uma pessoa. Jesus foi lá, repreendeu Pedro. Não é assim que se faz, Pedro. Amém, queridos? Uma certa época, Jesus estava passando por um momento difícil da vida dele, pelos dias de perseguição. Amém, querido? E o mesmo Pedro que jurou a Jesus, que amava Jesus, aquele mesmo Pedro o negou. Jesus perguntou, Pedro, tu me ama? Ele falou, amo, Senhor. Jesus tornou a perguntar, Pedro, tu me ama? Ele falou, amo, Senhor. Jesus tornou a perguntar, Pedro, tu me amas? Jesus já sabia de tudo. Ele falou, amo, Senhor. Aí Jesus falou, antes que o galo cante, tu me negarás, Pedro. Para você e eu saber que perante ao nosso Deus não existe nada encoberto. Mesmo antes de nós pensar, Ele já sabe tudo que nós ia pensar e falar. Amém, queridos? E assim foi. Jesus foi preso. E aqueles homens que estavam ali, em volta, procurando indaga com a família de Jesus, procurando indaga com todos ali que foram do lado de Jesus, olhou, viu Pedro e falou, você anda igual um deles. Pedro falou, nunca nem conheço, não sou eu. Os outros falaram, você parece com ele. Pedro, não sou, não conheço não. Os homens tornaram a falar, você parece que é um deles. Pedro, não, pois eu não sou não. Negou 3 vezes. E hoje, em Mateus, capítulo 18, nós vamos, capítulo 18, versículo 21 e 22, nós vamos entender mais uma indagação de Pedro. Mais uma vez, Pedro indagou a Jesus e Jesus humildemente o respondeu. Vamos à leitura pela misericórdia do Senhor. Está falando assim, em Mateus capítulo 18, no versículo 21 e 22, está falando assim, então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes, meu irmão, pecarás contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Isto foi a indagação de Pedro. Jesus, com a sua infinita misericórdia, falou assim, está escrito, respondeu Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Amém, queridos? Amém, queridos? Você pode abrir a boca e dar um glória a Deus por isso? Jesus respondeu a pergunta de Pedro. Pedro falou, Senhor, se o meu irmão pecar contra mim, eu preciso mesmo perdoar ele 7 vezes? Não é bastante, Senhor. Não já é muito eu perdoar ele 7 vezes? Aí Jesus humildemente falou, não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. O nosso Jesus, ele era de pouca conversa e de muita explicação. Todas as respostas de Jesus foram assim. Todas as respostas. Até quando ele estava no Calvário, que ele falou, Senhor, ele clamou a Deus e falou, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele não falou muitas coisas, mas ele mesmo respondeu, mas se for da tua vontade, está consumado. Esse é o nosso Jesus. É o Jesus que não falava muito. É o Jesus que não
procurava justificativa, mas tinha a palavra exata. Esse é o Jesus de um coração pacificador, que nós devemos conhecer e seguir o exemplo dele. Graças a Deus. Que a paz de Deus esteja conosco, queridos. Que a santa paz de Deus nos alcance. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a unção do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós. Graças a Deus.